Noé, sabem quem é Noé? Da história do dilúvio? Noé colocou fragmentos de memórias em seu veículo ufológico. Fragmentos de memórias. A história pode até contar que foram animais, não é, caríssimos? Um elefante não, um elefante. Como vocês chamam a mulher do elefante? Elefanta? Elefoa? Como vocês classificarem o feminino, não é? Na esperança de uma reprodução, por óbvio que ele colocou o masculino e o feminino. Mas, na realidade, Noé, ele colocou fragmentos de memórias, independentemente de classificação de gênero. Fragmentos de memórias para serem levadas a experimentos de outras orbes. Quando a grade energética planetária caiu, assim como em outrora Atlântida passou por também a mesma situação, quando a grade planetária energética sucumbiu, por meio de sentimentos de inveja, egoísmo, foram começando a ser plantadas no planeta. Então Noé coloca fragmentos de memórias de tudo que havia aqui. Aviso sempre aqui a todos vocês que a estrutura do corpo que cada um estará ocupando agora, ela está para vocês vivenciarem de maneira saudável até os 120 anos. Não adianta ficar triste. 120 anos. Quer ficar até 120 anos, filha? De forma saudável, não é, filha? Sim. 120 anos, uma média, você chama de progressão de vida, expectativa de vida, 120 anos. Observe o que vocês estão fazendo para honrar a estrutura física de vocês. Noé, em dimensão em que a Terra permitia de outrora, vivenciou 600 anos. 600 anos. 600 anos em experiência terrena. 600 anos. Imagine se você tivesse de vivenciar 600 anos. Queria, filha? Um médio não sabe, não está com saudade do plano espiritual. Noé vivenciou cerca de 600 anos, no calendário que vocês registram, não é? E assim, ao lado de Noé estava uma estrutura magnífica chamada Melquisedeque. Prometi que falaria de Melquisedeque, mas não poderia falar de Melquisedeque sem falar de Noé, porque as duas histórias estão intimamente interligadas. Melquisedeque, caríssimos, antes de falar de Melquisedeque, vou falar ainda de uma outra coisa que está associada com Melquisedeque. A estrutura de Yeshua, Sananda, Jesus, Issa, Giza e outros nomes que Jesus teve aqui no planeta, diante dos batismos também que teve com os tibetanos e tantas outras estruturas que assim vivenciou no Egito. Antes dessa estrutura estar a ficar compatível com o campo do planeta Terra em que vivenciaria aquela época, houve um ensaio do quantum energético de Jesus. Esse quantum energético do projeto que seria Jesus se chama Melquisedeque. A presença crística no planeta antes da chegada do todo crístico. O fractal crístico vem a plasmar e materializar. O Senhor de Salém, assim conhecido, Melquisedeque. O Senhor de Salém, que hoje vocês têm na estrutura geográfica a Terra Santa,
o campo próximo de terra. Então, Melquisedeque, o rei dos reis, era o Senhor da justiça e o Senhor da sabedoria, o grande sacerdote à época. Tudo aquilo que a época necessitava ser empreendido em conexão com o campo divino era atribuído por meio da sua manifestação extensiva a Melquisedeque. Melquisedeque tinha um domínio consciencial de territórios. Ele não precisava estar em carne em todos os territórios, mas ele estava presente em fractais conscienciais em vários sistemas aborígenes e em vários sistemas tribais. Melquisedeque, os reis dos reis, ensaio da estrutura fractal crística, esteve ao lado de Noé, utilizando-se da alquimia que aqui o planeta permitia diante da grade energética que aqui ainda possuía de sutilização, para reservar fractais de espécies de experimentos que aqui estava a estabelecer por meio ainda de alguns laboratórios, sim, e para colocá-lo como se fosse uma caixa que coloca algo para ser aproveitado no futuro. Pego este livro, por exemplo, coloco em um duto ufológico, em um sistema de proteção, envio para o futuro para depois a sabedoria chegar. Dá para entender mais ou menos? E assim justifica as canalizações de alguns médiuns assinando por Melquisedeque. Que força é essa que está cada vez mais enviando comandos, mensagens, plataformas, formas de tratamento de nova era? Na realidade, são dutos outrora colocados, guardadas as sabedorias, guardadas fractais, e assim agora estar a distribuir na linha do tempo do futuro. Então, Melquisedeque, inclusive, diante de toda a trajetória que esteve aqui, o seu pai, ao recepcioná-lo, juntamente com a sua mãe ou aquela estrutura que abrigou-o, fomentou uma gestação diferenciada do que seria a gestação do mestre Yeshua, Jesus, Sananda, em sistema uterino. Melquisedeque vem gestado de uma maneira completamente extrauterina, trazido, não gestado em estrutura intrauterina, mas implantado, colocado, e aqui sendo guiado por mestres. Vocês têm uma história muito interessante para fazer uma analogia. Como se chama aquele personagem que vocês gostam? Acredito que alguns gostem, que tem um S no peito, que usa azul e vermelho uma capa, não é? Super-Homem. Super-Homem. Dentro dessa história que aprendi com vocês, ele é enviado por uma cápsula para o planeta Terra. Então, dá para compreender como Melquisedeque chega no planeta aqui Terra? Então, Melquisedeque chega parecido com essas cápsulas de envio de outras orbes para esta orbe e, consequentemente, vai direcionando todo o sistema sacerdotal e comandos de conexão com o divino, que hoje todos vocês entendem como mediunidade. A época de Melquisedeque, estamos falando de milhares e milhares de anos,
não existia essa expressão mediunidade, aquele que está no meio de manifestações. Significa mediunidade, não é? Habilidades daquele que está no meio de mundos, aquele que transita por mundos. E então Melquisedeque estava aqui como a grande mediunidade, colaborando para a recepção posterior, milhares de anos posteriores, do que todos conheceriam como Jesus. Um ensaio como se Jesus estivesse aqui em pequeno fractal, não em todo fractal, compreendem, caríssimos? Porque o todo precisaria ainda de um bom tempo de maturação para que conseguisse se acoplar em um corpo físico e não um corpo trazido de outra orbe e justamente ainda ser gestado. Precisou de grandes preparos para que isso acontecesse. Então, a grande estrutura geométrica de Melquisedeque vem ajudando a muitas e muitas e muitas pessoas diante de desbloqueios de traumas. Consequentemente, não conseguindo acessar memórias de vidas passadas e sabedorias, aprendizados caríssimos. Não seria justo com vocês vivenciarem encarnações e encarnações e simplesmente tais sabedorias ficarem perdidas. Melquisedeque tem ativado várias geometrias no espectro luminoso de cada um de vocês neste momento de travessia que vocês estão passando neste planeta. Ativando a sua íris ocular. Ativando a sua íris ocular. É natural daqueles que receberam ativação geométrica de Melquisedeque ter sensações de olhos ressecados, estruturas de vermelhidão que aparecem sem qualquer tipo de explicação física. São sinais que foram ativadas as geometrias oculares. A fitoconsciência fala disso. Eu falo isso em fitoconsciência, que está associada com o compartilhamento de plantas. Ativação de Melquisedeque. As geometrias de tudo que há no planeta Terra, as geometrias das plantas, principalmente as plantas ufológicas que compõem os floréis de Gaia, a geometria foi trazida diante da sabedoria de Melquisedeque, da consciência crítica que estava associada em fractal. Conseguem compreender, caríssimos? É algo muito novo, não é? Complexo, às vezes, um pouco. Mas por isso que eu falei que não poderia falar de Melquisedeque rapidamente, como fui indagado. Merece um estudo também mais aprofundado, né? Merece um estudo aprofundado, não é? Então, aconselho que vocês se debrucem para estudos de Melquisedeque, estudem cada vez mais, porque estudando tais teoremas, buscando as suas verdades particulares, você estará cada vez mais avançando no autoconhecimento. Tudo bem, caríssimos? Hoje vou ficar desta forma.